O Borges descobriu, então, a ideia de que o que faz esse tipo de escritores eficazes é uma invenção das circunstâncias. Ou seja, a força do detalhe concreto. É preciso saber usar o detalhe. Que detalhe? A invenção circunstancial. Ele tinha lido isso no Stevenson. Ele viu isso representado nos filmes do Joseph von Sternberg. Compreende? Viu na concretude das histórias metafísicas transformadas em policiais no Chesterton. E viu na arte plástica, de imagens plásticas do Stevenson, sobretudo, que era preciso inventar circunstâncias concretas significativas. A invenção circunstancial era a força do narrador, ou seja, inventar detalhes concretos de longo alcance. Daí ele formular, num desses dois ensaios que eu citei, a arte do narrador. Em todo relato feito com cuidado, não há episódio que não tenha projeção ulterior. Ou seja, tudo numa narrativa está ligado. Se aparece um revólver na primeira cena, ele vai matar alguém depois. Inventar detalhes que fiquem na imaginação, que marquem o leitor como uma imagem plástica, como uma ilustração, isto é a missão do grande narrador. Entenderam? Ele diz assim: em Junín, de novo Junín, ou em Tapalquén, que é uma cidadezinha do centro da província de Buenos Aires, nome indígena como Junín, né, perto de Azul, no centro da província de Buenos Aires, ou em Tapalquén, relatam a história. Um menino desapareceu depois de um ataque indígena, de um malome. Disseram que os índios o haviam roubado. Seus pais o procuraram inutilmente. Anos depois, um soldado que vinha do interior falou-lhes de um índio de olhos azuis que bem poderia ser seu filho. Por fim, deram com ele. A crônica perdeu as circunstâncias e não quero inventar o que não sei. E pensaram reconhecê-lo. O homem, trabalhado pelo deserto, pela vida bárbara, aí está a palavra, já não sabia ouvir as palavras da língua natal, mas deixou-se levar, indiferente e dócil, até a casa. Ali ele estacou, talvez porque os outros tivessem estacado. Olhou para a porta, como se não a entendesse. De repente, abaixou a cabeça, gritou, atravessou correndo o vestíbulo e os 2 longos pátios e entrou pela cozinha adentro. Sem vacilar, enfiou o braço na enegrecida chaminé e apanhou a faquinha com cabo de chifre que escondera ali quando menino. Seus olhos brilharam de alegria e os pais choraram porque tinham encontrado o filho. Talvez a essa lembrança tenham se seguido outras, mas um índio não podia viver entre paredes, e um dia foi em busca de seu deserto. Gostaria de saber o que sentiu naquele instante de vertigem em que o passado e o presente se confundiram. Gostaria de saber se o filho perdido renasceu e morreu naquele êxtase, ou se conseguiu reconhecer, ao menos como uma criança ou um cão, os pais e a casa. Gostaram? É incrível, não? Essa historinha, certamente, é uma história, nós podemos ler essa história de diversos modos, não? Ela é uma história de regresso à casa impossível, a casa que não há mais. Não? Certamente podia ser uma retomada de uma história mítica, bíblica. Não? Podia ser a volta do filho pródigo, é uma variante da volta do filho pródigo. Não? E pode ser uma história moderna, que é essa da volta à casa que não há mais. Não? Num filme muito bonito do Nicholas Ray, que é um grande diretor norte-americano, que pouco conhecido, muito aquém do mérito que tem,
ele fez um filme chamado The Lusty Man, que é, em geral, traduzido como A Paixão do Bravo ou A Paixão do Forte, confundindo com outro filme do John Ford. Mas nesse filme há uma cena inicial, trata do mundo dos rodeios, e também o personagem, que é o Robert Mitchum, tenta voltar para casa. É uma casa que vai ser demolida, ele é um herói fracassado, nada deu certo na vida dele, ele já caiu do cavalo várias vezes, literalmente, e agora está caído de todos os cavalos da vida, então ele tenta voltar para casa, chega na casa e ele enfia a mão, que vão demolir, em seguida ele enfia a mão também debaixo da casa e acha uma revistinha, um revolvinho dele, que é os brinquedos de criança. É a mesma cena. Quer dizer, e a mesma situação, a volta a uma casa impossível. O Lukács, o grande crítico húngaro, disse que o romance, quer dizer, que era a narrativa moderna por excelência, era a história de um desterro transcendental. Ele queria dizer com isso que era impossível voltar a casa. Quer dizer, o herói errante é o herói do romance, aquele que tenta um retorno a uma unidade primeira que se desfez e é impossível se reencontrar. Eu posso ler a história desse menino como uma história moderna da formação argentina, em que, mas eu posso ler, sobretudo, como um momento simbólico, de um encontro simbólico entre o perdido e o reencontrado, entre o desgarrado e o ponto fixo do qual ele partiu. Ou seja, o momento de um encontro, que é um encontro ficcional e histórico. Porque essa história se repetiu nos Jogos da Fronteira, no comércio da fronteira. E se deu por um encontro entre duas coisas que se separaram. No nosso imaginário ocidental, as coisas que se separam para se reencontrar formam a téssera. Vocês viram falar na téssera? Eram pauzinhos que em Roma, os amigos que se separavam levavam, porque se um dia se encontrassem, pudessem se reconhecer. Entenderam? Eu guardo meu pauzinho, então, várias histórias dos gêmeos desgarrados são histórias de uma tentativa de reencontro. O que é um encontro? O encontro, um nome do encontro, que nós podemos dar ao encontro, é a palavra símbolo, que significa encontro. A reunião entre duas coisas. O diabo separa e o símbolo junta. Diabo quer dizer divisão. E símbolo quer dizer reencontro. O conto do Borges é a instauração de um símbolo. Como todo símbolo, ele é uma unidade fugaz de muitas coisas, ou seja, uma síntese de uma totalidade. Isso é que é um símbolo. Em todo símbolo há uma sinédon, que é uma metonímia. Ele faz parte de um bloco maior de coisas, da qual ele é símbolo. Quer dizer, atrás de um símbolo há um mitos, há um enredo. O símbolo remete ao mitos, ao enredo, como disse o Aristóteles. Quando se reúnem na téssera dois amigos desgarrados, simbolicamente se formam uma unidade. O momento simbólico é o momento da passagem da ignorância ao conhecimento. É o momento da anagnórisis aristotélica, quando se dá a pergunta pelo sentido. Que significa? Quer dizer, no continho cativo se reúne a história nessa faquinha de chifre, o objeto está impregnado de toda a emoção dos pais, do desgarramento, do sofrimento, da separação e da solidão. Mas está também a alegria do encontro, a emoção da anagnórisis, o momento exato em que as coisas de novo foram possíveis e se uniram. O momento simbólico do reconhecimento. Entenderam? Por isso, o momento simbólico é o momento instantâneo e vital em que se revela o insondável. Essa é a definição que o símbolo teve
nas palavras do Goethe. É a revelação instantânea e vital do insondável. Quer dizer, você constrói, pela articulação de contextos diversos, um momento em que, de repente, eu sei quem sou. Que gerar o momento da morte ou do desgarramento definitivo. É isso que o Borges tentou fazer ao construir a narrativa ficcional. Integrar contextos em busca desse sentido, da iminência dessa revelação. A iminência da revelação, que no entanto não se produz, é o momento estético. E é o que eu tinha para dizer.